coisas, né? Nós fizemos aí, o juiz Moro fez essa Lava Jato, né? Que foi, todo o povo vibrou com isso. Imagine gente sendo presa de montão, inclusive o Lula, né? E uma roubalheira absurda e nunca vista, talvez, no mundo inteiro. É porque para você ter muito roubo, o país tem que ser grande, tem que ter volume de recursos, senão você não consegue roubar bilhões, né? Mas acontece que, no caso da Lava Jato, teve todo um monte de gente que foi condenada, né? Em mais de uma instância. O Lula, por exemplo, foi condenado em 2 tribunais, em outras instâncias. Mas, de repente, o Supremo resolveu que não era legal ter aquele monte de gente presa e não perdoou ninguém, mas falou o seguinte: esses processos estão cancelados. Mas peraí, como estão cancelados? Depois de tudo que a gente viu, de todas as confissões que houve, né? Não, esses estão cancelados por quê? Porque eles foram sendo feitos em Curitiba. Essa era, juro por Deus, em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Então, depois de 4 anos de julgamentos, né, da Lava Jato, foi tudo anulado, não foi perdoado. Anulado, não tem mais esse julgamento. Por quê? Porque o pessoal estava no foro errado. Agora pensa um pouquinho, não só houve muitos réus confessos, né, gente que confessou, as delações premiadas e tudo, como também gente devolvendo dinheiro do roubo, porque o roubo foi tão absurdo. A Petrobras quase quebrou, faltou muito pouco, porque ele foi limpo a Petrobras pelo PT de ponta a ponta. E aí o que aconteceu? Teve uns caras lá que, além de réus confessos, resolveram devolver o dinheiro do roubo, certo? Para o tribunal, devolver para o Tesouro Nacional. E quanto foi o valor dessas devoluções? Foi da ordem de 6 bilhões de reais foram devolvidos. Como todos esses julgamentos foram anulados pelo Supremo, uma boa pergunta que a lógica pede para a gente fazer é o seguinte: e esse dinheiro que o cara confessou que roubou, pegou uma parte, devolveu 6 bilhões, e agora não vale mais esse julgamento? E o que faz? Devolve para o ladrão? Pensa um pouquinho, isso aí não é teórico, não. É uma coisa que aconteceu agora. Os caras devolveram e foi tudo anulado. Então não pode, sei lá, às vezes me dá vontade que tivesse um tribunal internacional aqui, porque o Supremo, que está lá em cima, é outra coisa horrorosa, não é? Porque eles anulam com a maior tranquilidade qualquer julgamento, não interessa que tenha tido provas, confissões, ou até devolução de dinheiro, não importa, ninguém pensou nisso. Seria um problema não pouco simples de resolver. Alguém que confessa, tanto confessa como que devolve o dinheiro. Aí anulou tudo, cadê o dinheiro? Devolve para o ladrão. Deu para sacar o que eu estou falando? Então o Brasil é um país que praticamente não tem problema nenhum. Eu acho milagroso o Brasil conseguir fazer 250 milhões de toneladas de grãos. Isso significa usar muito pouco do país com um clima tão bom para fazer isso. Você vê, por exemplo, o Canadá é maior que o Brasil, mas lá é tudo gelo. Como é que você vai plantar soja no Canadá? Não dá. Estados Unidos, sim, plantam e tal, embora tenha inverno. Aqui não. Em vez de ter inverno, tem 2 safras. Então, é um país tão privilegiado, sob o ponto de vista da energia, de tudo, que precisa um povo mesmo muito especial para fazer essa coisa não andar. Eu tive na China em 1976, dos primeiros, 75, um dos primeiros jornalistas convidados para ir à China pelo governo chinês.
Então fizemos lá. E descobrimos que o Brasil e a China estavam iguais em matéria de PIB, da produção total do país em valor. A China estava igual ao Brasil. Hoje a China, no mínimo 20 vezes, se não for 25 ou 30 vezes maior que o Brasil. Por quê? Bom, o regime político lá é ditatorial, tem um partido só, e ninguém mexe com a política lá. Então, não tem Suprema para encher o saco, não tem recurso, não tem... Houve uma época que tinha ladruagem de empresário, e eles colocavam os caras no... Não estou dizendo que deva fazer isso. No estádio de futebol, davam um tiro na nuca de cada um. Depois diziam que a família tinha que pagar a bala, lembra disso? Mas aí o meu amigo chinês lá, que foi embaixador aqui, falou, não, isso é bobagem, o governo paga a bala, com muito prazer. Mas isso acabou, isso já é tempo passado. Mas o que ficou na China é que eles liberaram totalmente a economia. A economia está livre para fazer o que quiser, com o regime lá em cima que não deixa mudar nada, tem uma tremenda segurança. Resultado, a China hoje é estupidamente maior que o Brasil. Tem trem-bala para tudo quanto é lado. Aqui no Brasil, no tempo da Dilma Rousseff, ela resolveu fazer o trem-bala. Primeira coisa que ela fez, uma empresa estatal, com 150 funcionários que foram contratados. Passaram-se, acho que 7 anos, ou 10 anos, conseguiram desmontar a firma. O escritório foi desativado, sem produzir um trem-bala, mas ficaram esses anos todos pagando esses funcionários. Gente, isso eu estou explicando, indignado, eu não consigo não ficar indignado. Se explica por que o nosso país não vai para frente. Não tem um que pense no Brasil quando chega lá em cima, não pensa no Brasil, não. O negócio é como é que faz para a gente tirar vantagem. E o Bolsonaro que diz que nunca fez nada a não ser as rachadinhas, que é um crime tão comum para ele. Você sabe o que é rachadinha? Contrata os funcionários que o teu gabinete tem direito, 15, dá um salário alto para cada uma, manda te devolver 70% ou 80% do salário. Isso o Bolsonaro não acha que o Bolsonaro, o filho dele, o outro filho dele, sempre fizeram, e eles não acham que seja ilegal, porque todo mundo sempre fez, né? Então o Bolsonaro diz que não tem corrupção no governo dele. Também se fosse só a rachadinha, seria muito michuru. Mas eles resolveram roubar justamente na época da pandemia, nas vacinas. E adiaram as vacinas quanto puderam para não ter nenhuma dessas que a gente acabou tendo. Calcula-se que morreram 200 mil brasileiros de Covid por falta de vacina. Mas depois eles conseguiriam importar uma vacina da Índia, que estava tudo combinado, para eles ganharem $1 por dose. E só não foi para frente porque alguém bateu boca lá e foi desmontado isso aí. Quando falam isso para o Bolsonaro, ele fala, não, mas é que não aconteceu nada, então não tem, o fato de ter tido armação não significa nada. Eu não sei se eu estou sendo muito pessimista aqui. Eu falei uma coisa bacana, que é a produção de vegetais, de grãos, ocupando o Brasil, um pedaço pequeno do Brasil. Não tem essa história de dizer que precisa ocupar a terra de índio porque está faltando terra. O Brasil nunca se preocupou, por exemplo, em produzir os fertilizantes para a agricultura. E agora o que aconteceu? A Rússia, que produz a maioria do fertilizante para o Brasil, não pode mais entregar, e o Brasil precisa de fósforo, precisa desse mineral. E o que aconteceu? Nunca foi utilizado aqui. O Bolsonaro falou que precisa das terras de índio. Não é verdade. É que essa produção nunca foi levada a sério no Brasil como um insumo fundamental para produzir os fertilizantes que nós precisamos para essa quantidade absurda, né? Será que tem como a gente falar alguma coisa positiva também? Sei lá. O Brasil ganhou muito Copa do Mundo, foi que ganhou mais, né? Só uma pergunta aí, eu queria, dentro desse assunto, você falasse da Amazônia, né?
Quantos minutos já foi? 10. 10? 10 mais Não, 18. 10 agora. Mais 18? Mais 18. É, tá A não quase ser da que você meia não queira hora. falar da Amazônia. né? Podemos Da falar outro Amazônia- dia. Tá bom. Mas então eu estava falando futebol nesse finzinho. Você estava falando que, vamos ser um pouco otimistas e falando das É. coisas boas. Vamos lá. Não, o Brasil tem um futebol que ganhou 5 vezes e foi admirado muito tempo. Graças às roubalheiras na CBF, e tudo igual, nós fomos ficando para trás, para trás, para trás, e hoje a gente paga para assistir futebol do mundo inteiro e o daqui até agora não vale mais nada. A gente apenas exporta pé de obra. Mas o futebol brasileiro, quem sabe, possa se redimir ainda, não é mesmo? Vamos ver se na próxima vez eu falo algumas coisas mais simpáticas. Obrigado.